Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Artes. Esse aqui é o nosso primeiro vlog do canal. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Artes, eu tenho 22 anos, eu nasci no Brasil. Diz que esse vídeo ele vai ter duas partes. A primeira parte é um vídeo sobre esclarecimento e a segunda é um vídeo sobre agradecimento. Caso você seja novo aqui, mas eu vou contar uma história para vocês bem rápido e bem resumida para vocês entenderem de uma vez por todas. Lá em 2018, eu comecei a postar vídeo no Facebook com edição. As pessoas começaram a ver e curtir. Então eu tive uma ideia de postar no YouTube. Não me rendeu tantos comentários ou curtida, mas teve um público, entende? Porque assim, no decorrer do tempo, eu fui construindo um público, né? Que eu tive a brilhante ideia de fazer o meu canal em três partes. Primeiro, um canal com react, para mim reagir a memes ou a pequenas histórias contadas por outras pessoas. Foi bem interessante, eu também tive um público bom. Depois eu tive uma ideia brilhante, foi também de fazer vlogs falando do meu cotidiano, e esse aí, cara, infelizmente não deu tão bem e não deu certo no canal. Só que com o decorrer do tempo, eu percebi que também não estava dando muito certo. Então eu tive a brilhante ideia. Eu criei, como naquela época o podcast começou a crescer bastante no Brasil, então eu criei nesse tempo também um podcast. Deu bastante visualizações, atingiu um público muito bom. Em cada um dos vídeos que eu fiz 3 vídeos de podcast. E, cara, eu atingi um público muito bom. Só que assim, vamos contar aqui um resumo desses dois quadros finais que eu fiz no meu canal. Um foi o podcast e o outro foi o desafio do Maguila, que depois a gente batizou como Bate ou Apanha, que é uma homenagem ao Bate ou Regaça do programa do Pânico, né? Então, o que acontece? Esse podcast a gente batizou como Podcast, um nome meio erótico, e ele tinha um segmento. A minha ideia era fazer ele de forma profissional, para ver se a gente poderia crescer, mas eu achava bem difícil, né? Hoje em dia, o meu olhar sobre isso era um sonho que poderia acontecer, mas se eu quisesse seguir nesse caminho, né? Mas a gente vai entrar nessa história depois. Aí o que aconteceu? Eu e meu amigo, a gente teve a ideia de fazer isso. A gente fez, eu projetava o vídeo, editava, ele que batizou o nome, né? Então, a gente fez um vídeo falando sobre, era para falar sobre o seguinte, sobre ideias, a história de um amigo nosso e outras coisas. Só que o que se sujeitou esse vídeo? A baixaria total. Depois o meu subconsciente começou a ficar assim, martelando, cara, você não é disso, você não, claro que eu sei o que é baixaria, eu sei falar baixaria. Eu acho que todo brasileiro ou todas as pessoas do mundo sabe que é uma baixaria, mas a gente também tem um certo nível que a gente não quer ultrapassar, né? Então o que aconteceu? Desde esse primeiro episódio, eu fiz o segundo e o terceiro, mas eu tive que, cara, fazer para me ter certeza que não era esse caminho que eu queria prosseguir. Então eu falei assim, eu falei pro meu amigo, mano, não é isso que eu sou, não é isso que eu quero. E cara, se você quiser ficar com o podcast, fique. Ele ficou, agora o podcast tá no direito dele e a gente nem assinou nada tributalmente, né? Mas se um dia for vir a ser famoso e ele achar que eu vou querer uma parte, não. Esse vídeo aqui já vai ser como prova para ele que eu realmente não faço questão. O que acontece? O outro quadro era bem simples, também dava visualizações, ainda mais por conta que tinha realmente soco de verdade, que era o desafio parecido com Combate ou Apanha, mas eu acabei deixando de mão porque teve um episódio, cara, que a gente exagerou. Foi o episódio 4 ou 5. Eu fiz 5 episódios, cara. Mas teve um que não foi porque a gente. Eu fiz com uns mano. O que eu ia fazer, né? Com ele, só que era com bebida alcoólica. Só que falei, não, para. Isso aqui já fica muito forçado, vai ficar muito exagerado. E eu acho que não é muito bom isso. Então eu parei. Aí o que aconteceu? No meio disso, que eu parei com esse canal, isso foi um pouquinho antes da pandemia, no caso, eu criei um momento de reflexão máxima, onde eu falei assim, cara, eu não gosto de ser o que eu não sou. Eu não gosto de ser programado a ser algo que eu não sou. Então eu falei assim, cara, eu vou tirar um ano sabático, vou desinstalar o YouTube, vou ficar sem celular. Eu fiquei sem celular por aproximadamente entre 8 a 9 meses, se eu não estou enganado. Eu cresci emocionalmente, cresci em outros aspectos da minha vida, entendi alguns sentidos da minha vida que eu deveria entender, soube que tem algumas limitações para mim nesse momento
que eu não posso ultrapassar, e culpar alguém não vai fazer diferença alguma. Dizer que faltou isso porque as pessoas não me ajudaram. Então, assim, foi muito bom. Teve os baques, teve os acertos. Teve mais erro do que os acertos, mas graças a esses erros eu cheguei aonde eu cheguei, né? Assim, uma coisa que eu decidi no meio desse tempo que eu tirei sabático, para me decidir o que eu queria fazer ou não, eu falei que o YouTube seria a plataforma no qual eu acredito muito ser de extrema importância, que é como se fosse uma rede de comunicação importantíssima que eu levaria para sempre na minha vida, como uma forma de estar com vocês, comentar, fazer projetos e dar certo, entende? Então, eu falei assim, cara, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu gosto, e essa aqui é a criação do meu canal. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu queria agradecer as pessoas que me acompanhavam há muito tempo atrás. Hoje em dia as pessoas realmente falam assim, cara, tu mudou demais, mudou da água pro vinho. Não, não foi da água pro vinho, foi realmente levou muito tempo. E claro que eu tenho os meus erros, tenho as minhas inconsistências, mas mesmo assim estou lutando contra elas. Todo dia a gente pensa, a gente tenta evoluir, mas o importante é sempre a gente focar em que vai melhorar. Então esse aqui é o nosso primeiro vlog, né? Agradecer você que assiste meus vídeos, comenta, compartilha, que deixa seu like e que faz acontecer, né? Esse vídeo aqui com certeza ele não vai agregar nenhum valor, como eu falei, é um vídeo de esclarecimento e de agradecimento. E nesse momento o que eu tenho mesmo é gratidão. E como eu falei, esse aqui é o nosso primeiro vlog. Ele vai ser um vlog de abertura. Vou colocar até como um vlog pra gente se conhecer, né? Bom, logo logo no futuro eu estarei postando as coisas no qual eu vou fazer e que futuramente você vai com certeza me acompanhar. E também será importante demais porque eu também vou revelar certas coisas, não que sejam sonhos. Meu sonho só é um, é ir para o céu, conhecer Jesus Cristo. Mas para ir para lá, não vou nem dizer que outros 500. É muito sacrifício e muita obediência. Calma, pessoal, que ainda não acabou. Ainda tem as 5 condições e mais uma recomendação que eu tenho para você que assistiu esse vídeo até o final. Muito importante que você tenha assistido, porque essa recomendação aqui é muito boa. E vamos começar pela recomendação. Quero que vocês assistam um filme chamado Gattaca. Cara, é muito bom. É um filme de ficção científica, futurística, biológica. Sei que o nome é bem grande, mas, cara, é interessante demais. Ele é um filme de 1900 e bolinha, mas você vai pesquisar aí, vai dar um jeito de encontrar e assistir. Muito bom. E ele é um filme que relata-se uns acontecimentos da hora, que vai fazer você tirar aquele peso das costas que não existe e vai realmente focar onde está o verdadeiro peso que é na sua mente, cara. Ele abre a porta de um mindset enorme na sua vida. Recomendo muito você assistir ele, recomendo muito você buscar assistir ele. Realmente, ele é muito bom. E ele fala uma frase muito boa, no qual eu vou deixar aqui. Eu não guardo nada pro nada de volta. Essa aí você já consegue entender um pouco, mas você precisa assistir um filme para entender 100%. O que acontece? Quando você atravessa uma ponte que ela vai te trazer desenvolvimento, só que vai tirar da sua zona de conforto, cara, você tem que destruir essa ponte ou queimar o barco. Nesse momento ali, ele está disputando uma corrida na natação com o irmão dele, que sempre duvidou da capacidade dele e que era inferior a eles em muito sentido, né? Biologicamente, intelectualmente e outras coisas, né? Então ele ganha do irmão dele e o irmão dele se questionou: cara, como é que você fez isso, cara? Você é inferior em mim em todos os aspectos. Ele falou assim: cara, sabe por que eu ganhei? É porque eu não guardo nada pro nada de volta. Você guarda, eu não. Pra mim esse é o caminho. Eu vou até o final. Para morrer, não tô nem aí, cara. Eu vou até o final. Você não, você quer voltar. É muito interessante, cara, você entender isso. Assista esse filme, cara, recomendo muito. As 5 condições que eu quero trazer aqui, elas são congruentes uma com as outras e elas se conectam de uma certa forma. A primeira condição é a condição esportiva. Eu quero trazer o esporte no qual eu estou fazendo, o esporte no qual eu estou conhecendo, ou no esporte que vai se encaixar com a minha rotina, que vai ser muito interessante. Pode ser natação, jiu-jitsu, yoga, basquete, entende? Qualquer esporte que possa se encaixar na minha rotina, eu vou estar trazendo para vocês, vou estar fazendo desafio com ela, corrida, né? Então, assim, vai ser uma forma de vlog também muito bom e interessante.
A segunda condição é acadêmica. Eu quero sempre estar projetando os meus estudos para vocês, o que eu estou fazendo. Necessariamente eu não preciso estar numa universidade, mas se caso estiver, eu vou estar projetando minha experiência para vocês. Vai ser muito bom de se conhecer dessa forma. A terceira condição é uma condição da culinária, né? Eu quero estar trazendo receitas no qual eu estou fazendo para pegar o shape, comida no qual como, dieta, né? Tem vários tipos de dieta hoje em dia. E isso vai ser um assunto para outro vídeo, né? Que eu também tá trazendo ali, cara, por exemplo, vídeos fazendo comida que ou no supermercado comprando as comidas, no qual servem para o meu desenvolvimento muscular, né? Entende? Do meu shape, performance, tudo mais, dieta. Então é muito importante isso. A nossa, deixa eu ver, a nossa quarta condição é uma condição literária, estudo, né? Tem aqueles momentos de estudo que eu vou mostrar para vocês a minha rotina de estudo, os livros que eu estou lendo, os meus projetos para um dia ter um curso ou fazer um curso, a gente nunca sabe como a gente pode prosseguir a vida, né? Então, assim, muito importante isso. Vou mostrar para vocês os livros que eu leio, que eu me desenvolvi. Entende? Muito bom isso e, cara, vai ser bem da hora a gente conversar sobre isso. E a última condição, que é na qual, essa aqui eu acredito que vai ser, acho que muitas das vezes, a mais chamativa para você, que é a condição que eu estabeleci como a condição de viagem. É tipo um fast travel. Por exemplo, eu já viajei em vários lugares do Brasil e, cara, tô falando em vários lugares mesmo. Claro que não vou dizer 100% do Brasil, mas Goiás, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins, Maranhão, Piauí. E atualmente eu tô em Belém do Pará, que é a cidade da COP30, né? E, cara, eu vou falar a minha experiência do Brasil em alguns setores, o que eu acho, o que eu não acho. Claro, também não quero me envolver em política, que, cara, eu vou falar a verdade, já aqui dando spoiler, eu tô vazando esse país aqui, mano. Mas antes eu quero fazer todo um vlog com vocês, pra gente, cara, se conhecer e vai dar muito certo. É nóis, pessoal, tô acreditando muito nisso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá.